Continuando, então, esse percurso histórico da psicologia no Brasil, eu vou comentar sobre uma obra que não é bem de psicologia, mas traz ideias importantíssimas para a psicologia. Importantíssimas para qual é a posição da psicologia em relação ao adoecimento psíquico, né? Essa obra é de Machado de Assis, escritor brasileiro, e chama O Alienista. O Alienista conta a história de Simão Bacante, que numa cidadezinha fictícia chamada Itaguaí, lá, o ano não é 82, gente, acho que foi a publicação em 82, o nome do livro é Alienista, né? Depois eu vejo a data certinha. Aqui tem um livro do Alienista em quadrinhos que é muito interessante e eu escolhi uns trechinhos para deixar vocês com vontade de conhecer. O capítulo 1 do Alienista, de como Itaguaí ganhou uma casa de Horácio. Ao invés de contar a história para vocês, eu vou lendo os quadrinhos e aí a gente vai acompanhando, tá bom? Então, as crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Então, imagina esse médico, né, bam, 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 chegando na cidadezinha de Itaguaí. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Então, esse médico bam, bam, bam se interessa pelo cérebro, se interessa pelo psíquico. Não havia na colônia e ainda no reino uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada, né? E aí ele defende o médico bam, bam, bam. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico, do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. E aí, né, quando a saúde da alma passa a ser considerado um tema da medicina, o que acontece? O Simão, então, ele pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. Então, o médico Bam Bam Bam, ele andaria pelas ruas de Itaguaí e, preocupado com a saúde da alma, percebendo que alguma pessoa fosse louca, ele ia, né, conseguir um documento ou com a família ou com a Câmara para essa pessoa ir para o edifício que ele estava construindo. Então, a ideia é, se você é uma pessoa louca, você vem para esse edifício, porque esse médico é um médico da saúde da alma. E aí, o que será que aconteceu em Itaguaí quando as pessoas loucas passaram a ser direcionadas para esse edifício? Aqui está a casa que ele construiu. Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo. Então, se o médico Simão Bacamarte encontrasse pessoas loucas, essas pessoas loucas seriam asiladas, né, na Casa Verde. O que será que aconteceu com a Casa Verde? Aí o Simão Bacamarte começou a ver assim, nossa, olha essa pessoa, ela coleciona pedras. A loucura dela é pedra, ela deve ser internada. Ah, olha essa pessoa, ela é explosiva, ela sai brigando. Ah, isso é uma loucura, deve ser internada. Olha como essa pessoa gasta dinheiro, olha o tanto de roupa que ela compra. Ah, ela tem uma loucura por roupas, ela deve ser internada. Olha como essa pessoa é retraída, ela não conversa com ninguém. Gente, que timidez, essa timidez é loucura, deve ser internada. Tudo que nas pessoas fosse um pouco estranho, um pouco diferente da norma que ele tinha do que seria um comportamento normal,
vamos para Casa Verde. E aí, o que aconteceu? Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Não cabia gente de tanta gente louca que o médico Bambambam encontrava e falava: ah, essa pessoa louca vai para Casa Verde. Essa pessoa louca vai para Casa Verde. Essa pessoa louca vai para Casa Verde. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Realmente, esse médico da saúde da alma estava achando pessoas que os traços eram inexplicáveis, incompreensíveis. Isso feito, começou o estudo acurado e contínuo, O que o Simão Bacamarte fazia com as pessoas na Casa Verde? Analisava os hábitos de cada louco, inquiria da vida dos enfermos, profissão, costume, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim. Como eu não faria o mais atilado corregedor. Ele foi estudar as pessoas, Estudar, pesquisar, investigar, fazia pergunta, fazia todo um estudo, uma análise. O que será que torna essas pessoas tão loucas? Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Eu começo a suspeitar que não é uma ilha, não, é um continente. A insânia abrange uma vasta superfície de cérebros, de formas que temos que ampliar o território da loucura. Estudando a loucura, o Simão via cada vez mais loucura. E quanto mais ele estudava a loucura, mais ele via a loucura. E quando ele conversava com uma pessoa, ele ouvia a loucura. E aí ele conversava mais com essa pessoa, e aí ele investigava mais essa loucura, e mais estranha e incompreensível essa loucura ficava. Já pensou, se vocês tivessem esse papel, de encontrar pessoas loucas e estudar a loucura das pessoas? E aí ele foi vendo que a ideia de loucura dele ia se expandindo, se expandindo, se expandindo, porque onde quer que ele olhasse, ele encontrava loucura. Com quem quer que ele conversasse, ele encontrava loucura. E então, ele chega uma hora que ele mesmo enlouquece. E fala, não dá, eu vejo loucura em todos os cantos, daqui a pouco não vai ter mais ninguém nessa cidade, eu estou trancando todas as pessoas da cidade nessa casa, não cabe mais ninguém, e o que acontece? Ele fecha a casa. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado que entrou, sem ter podido alcançar nada. Ele fala, gente, se para todo lugar que eu olho tem louco, tem louco, tem louco, tem louco, o louco deve ser eu. E ele começa a estudar a si mesmo e acaba morrendo. Alguns chegam ao ponto de conjecturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. Mas essa opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova senão o boato. E boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se um enterro com muita pompa e rara solenidade. Bom, peço desculpas, porque eu só coloquei uns trechinhos e eu sei que dá vontade mesmo de ouvir a história inteira, mas a ideia é que vocês fiquem com vontade de conhecer sobre o alienista e o quanto ele nos ensina da loucura. O quanto ele ensina que essa questão de vamos encontrar a loucura para classificar a loucura, para definir a loucura, chegando pertinho, a gente vai ver loucura nas manifestações humanas de todas as pessoas. Todos nós temos nossas diferenças, todos nós temos nossas estranhezas, todos nós temos a nossa loucura. E quando a gente vê a loucura como algo a ser excluído, como algo a ser isolado, achando que assim a gente vai tratar e vai entender a loucura, não é assim que acontece, Tem um filósofo chamado Michel Foucault, que ele diz assim,
Não é a psicologia que detém o segredo da loucura. É a loucura que detém o segredo da psicologia. É sobre Foucault que eu vou falar um pouquinho no vídeo a seguir.